não fica um pouco cansativo para a mulher sempre ter que ficar lembrando esses elementos? Como que o homem pode virar esse jogo para não ficar dependente? Porque é uma coisa assim, você falou uma vez, aí se você é um homem consciente, você vai fazer o que depois? Você vai ficar mais atento às necessidades dela Boa e pergunta. vai identificar os momentos que, poxa, naquele momento lá ela estava daquele jeito porque ela estava assim, e aí agora no outro momento, acho que ela precisa disso de novo. Não ela precisar o tempo todo ficar Lembrar. falando a mesma coisa. Boa pergunta. Lembra o que a gente falou lá no começo, que o casal, ela não é a mesma mulher de 10 anos atrás, nem você é o mesmo homem. Isso vai acontecendo de uma maneira natural, não é para ser uma coisa chata nem pesada. Isso vai acontecendo naturalmente com a transformação que vocês têm no dia a dia. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes uma pessoa, vou dar o exemplo, tá? A mulher, ela tá num momento de frustração que talvez não seja na relação e ela começa a cobrar, a cobrar, a cobrar e ela quer se saciar e ela começa a cobrar do parceiro que ele tenha, que ele preencha isso nela. E às vezes ela tem uma frustração que é de outra coisa, uma área profissional. E o parceiro pode achar que o problema tá nele, e não tá nele. Nunca consigo, nunca tá satisfeita. Por isso que a gente tem que entender que existem dois indivíduos na relação. Nem tudo é problema de relacionamento. E como é que eu sei, ideia? Nós precisamos ter bom senso, olhar pra gente, Cara, olhar pro outro. É uma constante. Olha, relacionamento é uma dinâmica. Relacionamento é um universo acontecendo aqui. Relacionamento é um lugar que você olha para você olha para o outro, para vocês dois, e isso não precisa ser algo cansativo nem pesado. Isso pode ser uma evolução, é para ser uma evolução natural do ser humano. Então você vai se percebendo com a outra pessoa quando? Quando é uma relação saudável, quando existe uma reciprocidade. Por quê? Porque hoje o que a gente percebe é que no meio do caminho os maiores problemas de relacionamento é que aquele casal não devia estar junto. Olha que tristeza. A Déia falou uma pancada aqui. Quando você melhora como indivíduo, você melhora dentro do relacionamento. Como você melhora como mulher, evolui como mulher, tem repertório para evoluir como gente, você melhora dentro do relacionamento. O homem é a mesma coisa. Você perguntou, para o homem, para a mulher não ter que ficar, né, desenhando, guiando para o homem, o que o homem pode fazer? Acho que a primeira coisa é entender qual é a missão, o propósito que vocês dois têm junto e ter uma coisa chamada interesse pela parceira. Querer ouvir a parceira, emprestar um pouquinho mais de ouvido. A gente tem dificuldade de acessar o mundo da parceira. A gente vive muito o nosso mundo. Nosso mundo realmente também é muito dinâmico e às vezes a gente quer compartilhar as coisas com alguns amigos. A gente gosta do mundo que a gente cria, nós homens. A gente tende a gostar do mundo que a gente cria, a gente quer dividir isso. E às vezes a gente esquece, acha que o mundo da mulher, que é diferente, porque lembra que a Déia falou? São indivíduos diferentes. São histórias diferentes que estão construindo uma relação. Mas você tem uma história diferente e ela tem uma história diferente. A relação é a que vocês estão construindo, ela é zerada e vocês vão fazendo aqui a sua torre. Beleza? Então, quando você se interessa pelo mundo da mulher, qual é o mundo da mulher? Não importa qual é o tipo de vida que ela tem. Mas quando você se interessa para ouvir ela, olhar nos olhos dela, perceber a boca dela mexendo, a libido vem, a relação fica interessante e as coisas começam a fluir. Porque você tem interesse e ela sente, ela sabe que você tá ali, 100% presente. Então, assim, tenha um interesse genuíno pela história da vida. Não só pela relação, sabe? A relação vocês estão construindo. Você pega daqui e coloca nessa relação, ela pega daqui e coloca nessa relação. Mas ela é um indivíduo e que precisa de atenção. E quando você não dá essa atenção, ela vai buscar essa atenção em outro lugar. Às vezes com a amiga, às vezes com a mãe, você vai ter, às vezes com o filho, às vezes com um amante. Então, assim, as pessoas vão buscar atenção porque não tem atenção, entende? Quando você começa a se interessar pelo mundo, pela vida, por mais que seja muito mais simples que a sua, que não seja tão interessante, talvez você extraia desse mundo mais simples que seja, ou que seja melhor, e coloque aqui nessa relação coisas maravilhosas e poderosas que vocês podem construir juntos. Agora, uma coisa que é muito importante. O Jal tá dando o ponto de vista dele como homem. Isso não é regra, mas o que a gente percebe, na maioria das vezes, é exatamente isso. É a mulher se queixando da falta de interesse do homem e o homem demonstrando que não consegue se interessar pela vida da mulher. Isso não é regra. Pode acontecer o oposto, pode ser diferente. Agora, Perfeito. pela quantidade de mensagem que a gente recebe por dia, o que a gente mais percebe é isso. Mas por que o homem
se sente diferente? Os mundos são Os diferentes? mundos são diferentes desde sempre. Uhum. Quando a gente vem com esse papo de sociedade patriarcal, não é papo, é uma realidade. O mundo, ele sempre pareceu mais interessante para o homem. Por exemplo, quantas vezes um homem é estimulado sexualmente num dia? Várias vezes. E uma mulher? Nem tanto, a não ser que essa mulher já tenha uma libido lá em cima, seja uma mulher diferenciada. Então, a gente percebe que a mulher parece que ela precisa acelerar, ela precisa aumentar essa velocidade e muitas vezes o homem precisa diminuir. A gente percebe isso não só na resposta sexual, no interesse sexual, mas muitas vezes no dia a dia. Realmente, agora a gente vem trazendo uma mulher que ela vem com um olhar mais para o mundo. Só que quando ela vem com um olhar mais para o mundo e sai um pouco de casa, ela começa a se culpar muitas vezes por isso e ela começa a não conseguir olhar para ela. O cara, ele faz isso naturalmente. Ele faz isso desde sempre. Ele foi criado fazendo isso. Ele tem um contato com o pênis dele, de segurar, de Desde balançar, sempre. desde que Normal, quantas vezes por dia? E esse lance da ativação sexual, né? A gente passa um vento, tu já tá com a libido, já tá excitado, com nada, na natureza. A mulher já não tem esse mesmo processo. Por isso que eu falei do tempo de estação que a gente precisa trabalhar. Ah, mas eu já namorei meninas que não é assim. Por quê? Porque tem adrenalina, porque tem paixão. Quando isso tudo tá envolvido, as coisas acontecem natural. Mas quando isso acaba, e vai acabar para todo mundo, se precisa ter uma entrega diferente, um interesse diferente, uma consistência, entender a natureza feminina e a masculina. Vocês têm filhos? Temos. Quantos anos? O rapaz vai fazer 19, a Gi tem 18 e a Camila, que é a nossa, vai fazer 15. Lá em casa é assim, tem o Rafa de 19, que é do meu primeiro casamento, e a Ju de 15, que é do primeiro casamento dele. Uhum. E o que acontece? Você, quando experimentou a maternidade, como sua vida mudou? Por exemplo, como era a sua vida antes e como ela ficou depois em relação à sua rotina? É enlouquecedora a diferença, porque você deixa de ser a pessoa e vira mãe, né? Então, isso até na própria recepção que você tem quando você recebe alguém para conhecer o seu filho, eu era a mãe da Camila. Então, até esses dias, um rapaz aqui do nosso time foi ser pai, ele ia para a maternidade no dia seguinte. Eu falei, não esqueça de dar atenção para sua esposa, porque ninguém vai dar. E você vai ter que ser quem vai dar para ela essa atenção. Eu falo que esse é o momento mais difícil da vida de uma mulher. Uma mulher nunca experimenta tanta solidão quanto no momento que o filho dela nasce. Por quê? Ela some. Isso é um assunto para outro podcast. E aí, o que acontece? Você se transformou no pai dos seus filhos? Não, você virou pai, aprendeu a paternidade, mas é muito mais fácil para o homem manter a identidade dele, manter a vida social dele. A rotina muda pouco, né? Claro que, obviamente, você tem uma mudança da rotina, mas não se compara com a mudança da rotina da mulher. As emoções variam muito de mulher para mulher, mas a grande parte das mulheres tem as emoções embaralhadas, aí ela vai achar um lugar para meio que descontar essas... A gente não desconta nada. Pera aqui, volta aqui, Fernanda. Vamos lá, vamos conversar aqui. Tira o microfone dele. Vamos sair da mesa. Vamos deixar ela assim. 4 anos depois, tá? 4 anos depois, como é que estava a sua vida? Tendo que trabalhar, estudar, cuidar de filho, né? Toda a dedicação, quando o filho tá doente, não existe mais só a Fernanda. Até mesmo quando a Camila tava com 4 anos, a gente começou a ficar junto, mas mesmo assim, com quem eu vou deixar a minha filha para que eu possa sair? Então é uma relação que vai estar sempre... ela é a prioridade e para que eu consiga ter a minha vida, eu vou depender de outras pessoas. Fato. Vamos lá, você se interessava por mais coisas antes de ser mãe? O que você gostava de fazer? O que você queria fazer? Quais eram os seus planos? Sim, e depois que você é mãe, você vai pensar onde eu vou com meu filho, onde que eu posso... O que você vai fazer, o que né? que eu vou como fazer ele se encaixa, ou como eu me encaixo como mãe no mundo do meu filho. Como que eu posso viver sendo mãe no mundo de hoje? Então, por aí, você já percebe que o mundo da mulher que se torna mãe, ele se torna mais restrito. Ele se torna mais fechado. Quando você tem um tempo livre seu, o que você vai fazer? Você não tem que trabalhar, não tem que estudar, você não tem um compromisso. O que você vai fazer? Arrumar alguma coisa para fazer com o filho.
E se Mas você isso eu já sair... mudei. E se você sair e fizer uma coisa pra você, tipo, cara, eu vou fazer nada, hoje eu vou pra praia pegar sol sozinha. Você sente culpa. Você tá entendendo que é uma história muito longa do porquê Aí que você o pode homem... falar, mas você não precisa sentir culpa, porque a Mas gente não tá adianta. organizando. Mas assim, adianta. É aí que a gente fala que tem que evoluir como indivíduo.